Hoje eu vou falar sobre a depressão mista que acontece dentro do transtorno bipolar, tá? Nós damos um apelido para ela, é uma depressão agitada. É como se fosse um inferno na Terra, de tão ruim que é. A pessoa tá deprimida, ela tá para baixo, ela não tá vendo graça na vida. Só que o pensamento dela, ao invés de estar lento, o pensamento tá agitado. É a sensação que a mente tá a 1000 por hora, um pensamento fica pulando de um para o outro, dá uma quietação física e mental também. A pessoa está deprimida, mas a mente está acelerada. Só que o pensamento, esse pensamento que pula de um para o outro, não é pensamento positivo, é só pensamento negativo. Então, quer dizer, a pessoa está com o humor para baixo, mas cheia de energia, só pensando em coisa ruim. O episódio misto, né, na depressão mista, é onde acontece o maior índice de suicídio dentro do transtorno de humor. Costuma haver abusos, né? A pessoa se sente tão aflita, tão desesperada, e o ser humano desesperado, ele é capaz de qualquer coisa para aliviar aquele incômodo. Então, o que pode acontecer, e acontece muitas vezes, abuso de benzodiazepínicos, vou dar um exemplo aqui, abuso de alprazolam, clonazepam, bromazepam, a pessoa começa a tomar demais esses comprimidos numa tentativa de acalmar aquela aflição, que é desespero que ela está sentindo. Às vezes, ao atender o paciente, você acha que ele é dependente de benzodiazepínico, e aí você vai ver que no fundo ele tem uma depressão mista. Ele está usando aquilo ali como uma forma de recorrer, para ver se ele começa a sentir menos aflição, menos desespero. Costuma acontecer também automutilação, pode acontecer nessa aflição, nesse desespero. Abuso de álcool e drogas, as pessoas começam a abusar muito de álcool para ver se relaxa, para ver se tenta melhorar isso. O abuso de drogas também é muito comum. E o que chama atenção é a taxa de suicídio. Então, é o episódio que acontece dentro da bipolaridade que tem a maior taxa de suicídio. Maior que na depressão pura, maior que na mania, é nesse episódio misto, que a gente chama de depressão agitada. Outra característica também que acontece nessa depressão agitada, também a pessoa fica ansiosa, ela fica apreensiva, ela fica com uma preocupação que ela não sabe nem o que é. É uma preocupação com várias coisas ao mesmo tempo, sem motivo específico. É uma extrema dificuldade de relaxar, um medo que ela não sabe de onde está vindo. Então, ela fica com agitação física, mental, medo excessivo, essa ansiedade, como se alguma coisa de ruim fosse acontecer, mas nem motivo para isso tem. Outra característica que acontece é a pessoa ficar irritada, ela fica muito hostil, é extremamente explosiva, com pequenos gatilhos ela estoura, ela briga mais com as pessoas. Então a pessoa fica com uma raiva, com uma agressividade muito grande. Tá? E outra coisa que acontece também, outra característica, é perda de atenção, perda do foco. É como se a pessoa estivesse andando no carro de Fórmula 1 querendo ler as letras, os letreiros da pista. Não vai conseguir. A mente está muito acelerada. Aí a pessoa começa a queixar que não está conseguindo se concentrar, que não está conseguindo prestar atenção em nada. Na verdade, é porque ela está numa depressão agitada. Então, o polo da depressão está para baixo, que é o humor deprimido, mas a energia está para cima. Só que é só pensamento negativo. O que acontece muito, que marca também, que às vezes a pessoa chega no final da tarde, ela começa a ter uma aflição, um desespero, no final da noite ela começa a ficar mais energética ainda. E aí começa a arrumar guarda-roupa, arrumar um monte de coisa para fazer dentro de casa, porque ela fica com muita energia à noite. Isso é muito comum de acontecer. Essa aflição e desespero no final da tarde, e à noite está extremamente agitada, com energia para fazer as coisas. Tá? Chamamos de depressão agitada, né? Depressão mista. O índice de suicídio é muito grande e confunde muito com a ansiedade, que às vezes o paciente chega no médico e fala: olha, eu estou com sintoma depressivo e ao mesmo tempo minha cabeça não para, eu estou com medo de tudo, eu estou agitada, eu estou impaciente, eu estou com falta de concentração. O que o médico vai pensar? Ansiedade. Só que uma das coisas que piora o episódio misto é a medicação que a gente usa para tratar a ansiedade, que são os antidepressivos. Qualquer um deles, escitalopram, paroxetina, venlafaxina, citalopram, qualquer um deles. Paroxetina, eu já falei que é um dos piores. Então, antidepressivo piora o episódio misto, a pessoa fica pior ainda. Outra coisa que piora é estimulante, por exemplo. Como a pessoa fica com falta de concentração e memória, pode confundir com TDAH. E se a pessoa tiver episódio misto e tomar Ritalina, por exemplo, Venvance, pior ainda ela vai ficar. Porque o cérebro dela já está a 1000 por hora, você inicia um estimulante achando que é TDAH, agora o cérebro dela vai ficar 10.000 por hora. Então, assim,
confunde muito ansiedade com episódio misto. Então, o médico que estudou a psicopatologia, ele tem que saber fazer essa diferença, que muitas vezes não é fácil. Mas toda vez que o paciente fala que é ansiedade, devemos pensar também se esse paciente não está num episódio misto, que é da bipolaridade. Aí o tratamento é completamente diferente. É com estabilizador de humor, tá bom? Você que já sentiu isso aí, posta aqui nos comentários e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.